iniciando mais uma semana abençoada por Deus e trazendo tudo do futebol paranaense para vocês que nos acompanham. E não só na tela da Band Paraná, vocês podem acompanhar aos donos da Bola Paraná e a toda a nossa programação no YouTube da Band Paraná. Tem também as nossas páginas no Facebook, no Instagram. Vocês podem interagir conosco porque o programa é de vocês, tá certo? Bom, nós vamos começar falando de Atlético. Só quero aqui mandar um salve, um abraço todo especial para o Marcelo Lipatim e o Grayson Assunção, que são os responsáveis pelo futebol do Hope Internacional de Campo Largo, que está disputando, representante legítimo da cidade de Campo Largo, que está disputando o Campeonato Paranaense Sub-20 e que no último final de semana passado, conseguiu um feito, rapaz, e um feito, olha, extraordinário. O Atlético, líder do Campeonato Paranaense Sub-20 e vice-líder do Campeonato Brasileiro da categoria, perdeu para o Internacional por 2-1 de virada. Ou melhor, o Hope Internacional venceu o Atlético de virada por 2-1 no estádio Atílio Gionedes, em Campo Largo. Parabéns à comissão técnica, aos jogadores do Hope Internacional de Campo Largo e um grande abraço ao Grayson e ao Marcelo Lipatim, que fazem um grande trabalho no futebol do Internacional de Campo Largo, hein? E o João Correia, hein, cara, voltou justamente nesse jogo e perdeu a invencibilidade no Campeonato Paranaense. Vida que segue. Bom, agora falando do time principal do Atlético, ok? Vamos com o gol do Atlético, o gol da vitória do Atlético, marcado pelo Renan Peixoto, com assistência do João Cruz. Renan Peixoto que desencantou, ok? Vários jogos sem marcar gols, perdendo gols incríveis, inclusive nos últimos jogos, mas fez o gol da vitória do Atlético. O ponto positivo foi o João Cruz, que entrou ainda no primeiro tempo com a lesão do Isaac e deu outra cara para o time do Atlético. Não foi aquela apresentação, muito pelo contrário, exatamente como está aí no GC, na sua tela, foi uma vitória suada. O primeiro tempo foi de chorar, sinceramente. O primeiro tempo foi de chorar. Já já nós vamos falar do jogo, mas está aí a vitória do Atlético. E agora é o seguinte, o que chamou muito a atenção. Na coletiva após jogo, vitória do Atlético, o técnico Odair Hellmann falou sobre o momento do Atlético, a realidade do Atlético em 2025. E o discurso dele foi totalmente diferente do discurso do Maurício Barbieri, do Rodrigo Possebon e do próprio João Correia. Vamos acompanhar. Real é o seguinte, o Atlético Paranaense atingiu um patamar que é o que eu falei antes. Ele disputou final de Libertadores, foi campeão da Copa do Brasil, Sul-Americana, jogava jogos, enfrentava todos fora, dentro de casa com igualdade e às vezes muitas vezes com superioridade. Isso, cara, para quem é torcedor, para quem é do futebol, nós, daqui a pouco esse castelo desmorona. Cara, o clube caiu. Infelizmente, o clube caiu, o clube está numa segunda divisão. E quanto mais cedo eu tiver essa realidade dentro do meu coração, daquilo que eu tenho que fazer para frente, mais cedo eu vou dar um passo para sair disso. Mas enquanto que eu achar que eu tenho a casa de luxo do condomínio e ficar aqui, a estrutura vai ganhar, que nós somos os maiores, nós somos os melhores, isso não ganha jogo, meu irmão. Isso não ganha jogo. Série B, se tu não sangrar, se tu não competir, se não tiver uma bola parada forte, se em determinados momentos fora de casa tu não jogar com uma estratégia diferente, achando que tu vai... Não vai. Não é eu que estou dizendo, gente. Não é eu que estou dizendo, gente. É a experiência do futebol que diz para nós. É o que os outros clubes também grandes passaram e estão passando até hoje. Puro realismo, né? Bem diferente de discursos de outros profissionais, do Maurício Barbieri, que já foi, que chamou o Atlético de Ferrari, né?
do Rodrigo Possebon, que é o responsável pelo departamento de futebol, que falou que o Atlético tem o melhor elenco da Série B. Esses discursos foram seguidos pelo João Correia, o técnico do Sub-20, que estava no comando interinamente. Falou a realidade. O Atlético precisa entender de uma vez por todas que está na Série B, que está jogando a Série B. E a diretoria precisa contratar. Tem que contratar. Vem aí a primeira janela, é uma janela extra, que vai começar no início de junho e vai até o dia 10. É uma janela curta, mas que o Atlético pode buscar pelo menos 3 reforços. 3 jogadores que venham para resolver. Já já a gente vai falar mais do Atlético, porque agora eu quero falar também de Série D. Os nossos representantes estiveram em ação neste final de semana. O Azures empatou em casa com o Guarani de Bagé, 0-0. Ó, o Azures, ó. O que está acontecendo com o time de Pato Branco, hein? Mas o Cianorte jogou e empatou fora de casa contra o Uberlândia, 1-1, certo? Se manteve invicto na competição. Só que, de novo, a exemplo do que aconteceu na rodada passada, o Cianorte tomou o gol de empate no último lance do jogo. No último lance. Aconteceu isso. Deixou a vitória escapar na rodada passada e deixou a vitória escapar de novo, tomando um gol no último lance. Uma pena, né? Para o Leão do Vale do Ivaí, mas Cianorte segue invicto e com boa campanha dentro da competição. Já o FC Cascavel está dando sequência à sua recuperação, já são 3 vitórias seguidas. Vamos acompanhar aí, olha o Michel, o experiente Michel abrindo o placar para o time de Cascavel, para a Serpente, 1-0 para cima do Operário do Mato Grosso do Sul. O FC Cascavel que venceu por 3-1, teve gol do jovem atacante Brenner, que daqui a pouquinho vocês vão ouvir uma declaração dele que, olha, para mim foi emocionante, hein? Ele falando um pouco da sua trajetória de vida, mas importante esse resultado para os comandados do técnico tcheco. FC Cascavel que vinha assustando, cara, sem nenhuma vitória, sem mostrar reação dentro da competição e agora engata a sua 3ª vitória seguida na Série D do Campeonato Brasileiro. Agora sim, nós vamos ouvir o atacante Brenner, que marcou um dos gols da vitória do FC Cascavel. Prestem atenção na declaração dele, na revelação do jovem atacante. E sobre fazer o gol, cara, é uma emoção muito grande. Inclusive eu fiz uma comemoração que eu tenho, a maioria do pessoal todo já conhece a minha história. Eu tenho um irmão que é deficiente, cara. Um irmão que nasceu com artrogripose, é uma deficiência aqui da cintura para baixo, nasce com má formação. E eu falei para ele, irmão, se eu fizer o gol, a comemoração vai ser para você. E acabei comemorando. Ele toca teclado na igreja, toca violão também. E eu fiz ali aquela homenagem para ele do teclado. Ajoelhei, sentei ali e fiz o teclado para homenagear ele, que ele é minha força, cara. Ele é tudo que eu tenho. Eu também tenho outra história, outro lado, que minha mãe faleceu, minha mãe se suicidou quando eu tinha 11 meses, cara. 11 meses se suicidou. E meu irmão tem essa deficiência. Eu falo que quando me faltar pernas, quando me faltar forças, eu lembrarei do meu irmão. E quando me faltar cabeça, eu lembrarei da minha mãe. Eu carrego isso daí comigo e isso daí é minha força. Creio que eu posso vencer tudo que vier nessa vida. Agora, nós vamos falar de Série C. O Londrina tropeçou de novo no VGD. Até então era tida como uma grande arma do Tubarão na competição. E prestem atenção na declaração do Claudinei Oliveira. A gente for analisar as 4 equipes que nós enfrentamos em casa, né? São 4 equipes muito difíceis, né? Enfrentamos o Tombense, que estava na Série A, na Série B junto com o Londrina em 2023, caiu junto com o Londrina. Agora enfrentamos o ABC, que também caiu junto com o Londrina em 2023. Assim, eu acho que o jogo estava controlado, o adversário teve um pouquinho de volume de jogo no primeiro tempo, mas nenhuma chance muito clara. Acho que o Oswald não fez nenhuma grande defesa, eles tiveram uma finalização por cima, a gente teve um gol, teve a bola na trave e teve a finalização do França dentro da área para fazer o segundo e terceiro gol se a gente tivesse acertado, mas como aconteceu no jogo nosso passado, né, o chute na trave não te dá nada, não altera o placar, como diria o Skank, né, bola na trave não altera o placar, então... Só meu sonho. Esse Claudinei, cara, eu vou te contar uma coisa, coloca as imagens aí pra mim, por gentileza. Ei, Claudinei Oliveira, hein?
De vez em quando os treinadores soltam umas pérolas, né? Mas tudo bem. Tá aí, ó. O Londrina, para começar, só saiu na frente por conta desse pênalti inexistente. Esse pênalti não aconteceu. A gente defende os nossos aqui quando é necessário, é a nossa obrigação, nós brigamos pelos nossos, mas, cara, esse pênalti não aconteceu. Mais um dos absurdos erros de arbitragem do futebol brasileiro. E o Londrina abriu o placar com o Iago Teles, mas depois sofreu o empate do ABC. Olhem como é que aconteceu o empate, ó. Quase que inacreditável, cara. A bola quica ali, o goleirão se atrapalha inteiro e sai o gol de empate do ABC de Natal. Castigo? Não sei. Na sequência a gente vai falar mais do Tubarão, porque o nosso outro representante na Série C, o FC Cascavel, aliás, perdão, o Maringá FC Cascavel está na Série D, já falamos a respeito da Serpente no programa. O Maringá FC, o Dogão, do técnico Jorge Castilho, que está internado, né, em Goiânia, com uma pneumonia. A gente deseja melhoras, que Deus o abençoe e que ele possa retornar o mais rápido possível ao comando do Dogão. Mas o Maringá voltou a tropeçar, passa por um momento de instabilidade, dentro da Série C do Campeonato Brasileiro. E nós vamos ouvir o auxiliar técnico, Ivan Campanari. Bom, novamente eu acredito que faltou concentração, tem que ficar os 90, 100 minutos pelo acréscimo, sempre concentrado, para que não haja o que aconteceu aí no final do jogo, uma surpresa do lateral finalizando e aí bola quicando no morrinho, enganando o Rafael. Então para nós é olhar realmente para o final do jogo e com calma a gente ajustar o que faltou. Tá? Porque eles vieram para cima, então eles que determinam como ficam os encaixes, eles pesaram a nossa última linha, levaram nós para bloco baixo, fica um jogo mais difícil, mais de duelo, e infelizmente a gente não conseguiu sair daqui com os 3 pontos, mas é algo que nós vamos corrigir durante a semana e vamos, se Deus quiser, fazer um bom jogo no domingo contra o Ituano e voltar a vencer bem. E precisa corrigir o mais rápido possível, porque, como eu disse, um momento difícil, um momento complicado, momento de instabilidade, né? Talvez seja o pior momento do Maringá dentro desta temporada. Vem aí de resultados negativos e é muito importante que o sinal de alerta seja ligado. Agora é o seguinte, cara, há quanto tempo eu tô falando do Rafael William, esse goleiro aí, que é goleiro chama gol, olha o gol que ele toma, ó. A bola quicou no morrinho, artilheira, para com isso, cara. Todo jogo ele tá falhando, tomando gol. Tá de brincadeira. E quase perdeu o jogo de virada, olha lá. No último lance, o Vilar salvou. Quer dizer, quase ainda perdeu o jogo de virada. Como eu disse, sinal de alerta ligado no Maringá FC, no Dogão. Agora falando de Série B, falando de Operário, o Operário conseguiu perder para o Amazonas, cara. A primeira vitória do Amazonas dentro da Série B do Campeonato Brasileiro. E nós vamos começar ouvindo o Bruno Pivetti aqui. Eu acho que o que não encaixou foi justamente a nossa rotação no jogo. Deveríamos ter entrado com um ímpeto maior, com uma vontade maior. A gente sabia que não teria vida fácil aqui contra o Amazonas, é muito difícil jogar aqui, as equipes têm que vir superar na vontade a questão do clima, muito úmido, muito quente, a questão do gramado. O adversário não havia ganhado nenhum jogo ainda, mas a gente estudou bastante a equipe deles, sabia que era uma equipe perigosa nas bolas paradas e no contra-ataque, e infelizmente para nós foi assim que saiu o gol deles. A gente trabalhou muito a questão da bola parada, mas num erro de marcação do segundo pau eles fizeram o primeiro gol e depois num contra-ataque de bola parada para nós, eles conseguiram definir o marcador de 2-0. Também pecamos muito do ponto de vista ofensivo. Pecou muito. Agora é o seguinte, né? Falar de bola parada é o que eu sempre digo aqui, né? Quando perde o jogo na bola parada, olha, treinamos muito, inadmissível, tomamos o gol de bola parada, né? E quando ganha o jogo na bola parada, olha, fruto de muito trabalho, mérito dos jogadores, foi algo que foi trabalhado exaustivamente durante a semana. Tá de brincadeira. Aí cita campo, umidade, calor. Ah, para, cara! Como é que os outros foram lá e ganharam do Amazonas? É brincadeira. Ou na pior das hipóteses, não perderam. Olha os gols que o Operário perdeu. Vejam aí. Olhem os gols que o Operário perdeu. A bola pune, papai. Não pode perder gol assim. Não dá. Olha só.
Primeiro o Marcos Paulo, depois o Daniel Amorim. Aí foi castigado. Tomou 2 gols do Amazonas, eu assisti o jogo todo, um time limitadinho, com todo respeito, mas limitadinho mesmo. E conseguiu ganhar do Operário. O campeão paranaense, é o que eu falo, os nossos representantes não podem perder pontos para times que não vão a lugar algum na Série B. Olha o tal do Cocote, Cocote, fez o gol no Elias. Olha, o Elias também falhou nisso aí. Eu vou te falar, cara, olha, deixa quieto aqui, porque senão eu vou acabar ficando nervoso e falando bobagem aqui. Amanhã eu falo mais do Operário, mais tranquilo. Vamos falar agora do Coritiba, que joga hoje contra o Criciúma no estádio Heriberto Rilse. E vamos começar ouvindo o Jaci, contratação coxa branca e que logo, logo ficará à disposição. Cara, eu tô muito feliz, né? Muito honrado, assim, de poder estar vestindo a camisa do Coritiba. Da grandeza que é a camisa. Tô muito feliz pela recepção do grupo. Pô, o coração tá muito grato, assim, muito grato a Deus, muito grato ao pessoal que tá me dando essa oportunidade. Espero retribuir sempre do meu jeito, né? Com muita humildade, trabalhando bastante e fazendo o que eu sei fazer de melhor dentro de campo, que eu creio que todo mundo já conhece isso, né? Então eu espero poder estar sempre me entregando e doando no dia a dia e em cada jogo. Como eu disse na semana passada, para mim foi uma grande contratação do Coritiba e logo, logo ele estará à disposição do técnico Moza. Quem também falou foi o volante Vini Paulista, de contrato renovado, e falando do confronto de hoje também. Estou muito feliz com a renovação, a confiança depositada no meu trabalho. Espero conseguir retribuir em campo toda essa confiança depositada em cima do meu trabalho. E em questão da titularidade, estou buscando meu espaço. Acredito que o professor pedir aí, a gente tem um grupo muito qualificado, todos estão prontos para ajudar a equipe. Dentro de casa a gente tem feito ótimos resultados, né? Sabe qual a força do nosso estádio, do nosso torcedor, a gente está cada vez mais próximo sempre de vencer dentro de casa. E fora de casa é muito importante na competição, né? Como a Série B, a gente pontuar, buscar os 3 pontos fora de casa. E o grupo vem trabalhando muito forte, semana de trabalho muito boa. E acredito que a gente tem tudo para fazer um grande jogo lá em Criciúma. E tem que aproveitar o momento ruim do Criciúma, que há 5 jogos não vence na Série B. Vem de uma goleada acachapante, tomou 6-0 do Bragantino pela Copa do Brasil. Coritiba que mais uma vez não terá o Lucas Onier, decisão da comissão técnica, manter o meia atacante afastado do time. Mas ainda assim eu acho que o Coritiba pode tirar proveito dessa situação ruim que vive o Criciúma na temporada. Agora voltando a falar de Atlético e ouvindo Odair Hellmann falando sobre o João Cruz, que para mim foi o nome do jogo contra o Atlético. Por exemplo, o jogo que eu assisti anterior. O João é um jogador, na minha concepção, na minha avaliação, é um jogador que pode fazer diferentes funções para a equipe. Tanto que no jogo passado ele jogou como volante lateralizado por trás. Eu não vejo o João para que potencialize melhor as condições e as características dele nessa função. Talvez dentro de uma partida, fazer uma variação tática com 2 meias, né? Mas para você talvez ganhar e potencializar a característica que ele tem, fazer ele lateralizar como volante, talvez ele tenha que ser mais marcador ou mais consistente defensivamente, e aí perca aquilo que ele tem a possibilidade de ser ofensivamente, como chute, como uma qualidade de passe, né? Ele pode fazer uma função de lado de campo, ele é um meia armador, mas um meio armador que tem característica de chute, de bom passe, né, de inteligência posicional. Tá aí, portanto, o Odair, e o que ele falou ali vai de encontro exatamente ao que eu tenho falado aqui desde o início da temporada. Primeiro, que com o Maurício Barbieri, o João Cruz não teve espaço. Segundo, ele citou ali o jogo passado, o jogo em que o João Correia estava no comando. Para ele, o Odair Hellmann, o João Cruz foi escalado numa posição errada, onde ele rende menos, onde ele tem dificuldade de render, né? E a gente sabe do futebol, da qualidade, do potencial do João Cruz. E eu espero que com o Odair Hellmann ele seja titular. Esse jogo aí, primeiro tempo, como eu disse, horroroso, deu até sono. No segundo tempo, o Atlético melhorou um pouquinho, principalmente por conta da atuação do João Cruz,
que começou a chamar a responsabilidade, não só com assistência para o gol do Renan, né? Arriscou, chutou, tentou, chamou a responsa, né? E o mais importante nisso tudo, ficou muito claro para o Odair também, ele já tinha feito algumas observações antes de assumir o time oficialmente, e no próprio jogo, que o time tem carências, tem limitações, precisa contratar. E a diretoria do Atlético tem que ser assertiva nessas contratações. Amanhã nós vamos falar mais. Agora eu passo a bola para ela, Alessandra Consoli, que vem aí com o Band Cidade, primeira edição. Ótima tarde a todos, fiquem todos com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Tamo junto, galera.